Yeah. Bom dia. Bom Tudo dia. bem, Camila? Bem, e você? Tudo ótimo. Nós estamos aqui hoje com a Camila, né? Nós estamos fazendo o podcast número 1 da Fauna e Flora Brasil. Nós estamos aqui com a convidada Camila Fernandes, uma das mais conceituadas nutricionistas aí que a gente tem conhecimento, né? E ela é nossa parceira há muito tempo, né, Camila? Muito Tudo bem, tempo, Camila? muitos anos. Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Tá, a Camila tá internacional, tipo assim, né? Franca, Espírito Santo, Cuiabá, enfim. É verdade. Assim, com a pandemia, né, liberou o atendimento online para nutricionista, então a gente realmente acaba atendendo até fora do Brasil também. Isso é excelente. É muito bacana. Muito bom. É. Então, a presença da Camila aqui hoje é para coroar esse início, né, nosso de um projeto, né, Camila? De produção de conteúdos para as nossas redes sociais. Sim. E nós vamos começar falando sobre o maravilhoso própolis verde, né? O rei de todos. Que você é defensora ferrenha, Nossa, né? muito. Não só para uso oral, como também tópico. Sim. Né? Já tive várias experiências assim, não só eu, como também até meu cachorro. E aí eu faço uso há muitos anos, tenho várias experiências, não só comigo, com a minha família, como também com os meus pacientes, né? Sim. Já tive várias experiências também em relação à dengue, de paciente usar sempre o própolis há tipo 2 anos, e aí parar de tomar por tipo 20 dias e ir para algum lugar mais natural, assim, mais natureza, e ser picado pelo mosquito. E aí e tipo assim, quando tava tomando foi picado várias vezes e não teve. Então muita exato. E até em relação a incubar o próprio, porque a experiência que eu tive com uma paciente até recente, ela esqueceu, né? A gente às vezes acaba esqueceu e parou de tomar o própolis por mais ou menos uns 20 dias. E aí quando ela chegou à Franca, né, que ela voltou do rancho que ela voltou a tomar o própolis. Aí ela tava bem e de repente ela começou a sentir muito mal. Quando ela foi ver, é porque ela tinha parado de tomar. Tanto que ela poderia ter ficado até pior, né? Sim. Então, é incrível. Eu falo que eu sou realmente defensora, porque eu faço uso mesmo, contínuo, aonde eu viajo, seja de férias, seja de trabalho. Eu sempre anda comigo na bolsa, na mochila, porque não tem como ficar sem. E é a própolis verde. A própolis verde. Real. Eu fico sempre ali realmente intercalando. É a melhor mesmo. É a melhor. Eu sempre fico intercalando entre o valor, né? Tipo de 30, de 70, às vezes de 15. Sim. Só que uma coisa assim que eu falo pra todo mundo também é em relação à dosagem no sentido de fracionar. Sim. Né? Se você estiver usando normal, tipo assim, eu vou usar na minha rotina de trabalho, de dieta, de uma alimentação mais saudável, é fazer o uso ali de 15 a 20 gotas ao dia. Agora, se você for fazer um tratamento, eu tô com a garganta inflamada, eu tô meio mal e tal, aí eu sugiro realmente 50 gotas ao dia. Sim. Só que o ideal sempre, até um questionamento que eu recebo muito na minha rede social, né, que é em relação a fracionar o própolis. Então é melhor você tomar 5 vezes ao dia de 10 gotas quando estiver fazendo o tratamento, do que uma vez só de 50 gotas. Sim. Isso, esse fracionamento é uma coisa que muita gente tem dúvida, é uma coisa meio boba pra gente que é da área, mas o fracionamento ele acaba sendo muito mais interessante. Eu acho que essa é a mesma relação com excesso de alimentação, né? Sim. O organismo acaba eliminando o que ele não consegue assimilar e armazenar no seu corpo. Exatamente. Então, às vezes, você consome um excesso, né, de um ativo, por exemplo, e aí o organismo acaba eliminando, né? E eu acho que acontece a mesma coisa com a própolis. Totalmente, né? totalmente. Então é preferível você dosar, né, ao longo de uma semana do que você tomar uma única vez, né? Sim. 50 gotas, como você disse. Exatamente. Né? Então, para tratamento é até interessante 40, 50 gotas, mais fracionado. Sim. Agora, no dia a dia normal, tô treinando, tô dormindo, tudo mais, aí é melhor ali 20, 30 gotas no máximo, mas também de uma forma fracionada. E assim, o que acho que ainda não ficou claro ainda para as pessoas, né? Qual a importância de você estar fazendo o uso da própolis, principalmente no caso da própolis verde, né? Que hoje é considerada a melhor própolis, tá? E já foi confirmado isso por vários estudos que foram feitos, principalmente no Japão, né? O Japão já vem pesquisando as nossas própolis, né? Exato. E assim, os japoneses já vêm pesquisando as nossas próprias já há algum tempo, né?
É isso aí desde os anos 90. Eu, como apicultor, eu vi esse movimento aqui, né? Sim. Os japoneses vindo aqui no Brasil, buscando vários tipos de própolis, né? De origens botânicas diferentes, porque a própolis, ela é de origem botânica, né? São de plantas, né? De resinas, dos substratos vegetais, né? Que as abelhas recolhem e transportam isso para dentro da colmeia e vai transformar essa resina realmente no própolis, na própolis, né? Na realidade, na própolis. É na própolis, não no própolis. própolis, né? É na própolis, a própolis, né? Isso. Então, assim, aí nós vimos esse movimento. Então, assim, a própolis verde foi confirmado realmente através de estudos, né, bem aprofundados, foram feitos no Japão, né, que ela se sobressai sobre os outros tipos de própolis, né? Inclusive tem um componente muito importante na própolis verde que esse componente foi patenteado no Japão. Olha. Né? É uma patente japonesa de uma planta, né, de uma própolis, que é produzida a partir de uma planta nativa do Brasil, né? Principalmente nessa região que nós estamos aqui, nordeste do estado de São Paulo, né? Que Franca está inclusa, né? Sim. Sul de Minas, que é o alecrim do campo, que a gente fala, né? Que muita gente erroneamente entende que é o alecrim tempero, tá? Sim. Então, quando se fala de própolis verde, não tem a relação com o alecrim do campo, tá? É na realidade com o alecrim tempero, né? Então, assim, alecrim tempero é uma planta e o alecrim do campo é outra planta totalmente diferente. Essa planta, ela também é conhecida por vassourinha, né? O pessoal antigamente na roça fazia vassoura com os galhos dessa planta, né? E usava para varrer quintal lá na roça, né? Varrer os fornos para fazer, os fornos que eram usados para fazer pães, né? Ela inclusive é muito aromática, né? Sim. Então eles faziam isso para deixar um aroma no pão e tal. E o nome dessa planta, né? Um nome difícil às vezes de pronunciar, é Baccharis dracunculifolia. Então, quem tiver mais curioso aí, tiver mais tempo e curiosidade, dá um Google aí, né? E vai pesquisar aí, Baccharis dracunculifolia ou própolis verde, né? Artepelin C, a outra palavra-chave também é alecrim do campo, própolis verde, que vai achar bastante conteúdo. Eu sempre conhecia pela Artepelin C. Sim. Então, assim, aí a própolis verde hoje é considerada como a melhor própolis do mundo, né? Os japoneses consomem ela como se fosse, né, um coadjuvante assim diário, né? Sim. Como fizesse parte da dieta deles deles. E o japonês, ele tem essa paixão por produtos antioxidantes, né? Sim. Eles adoram produto antioxidante. Tudo que é antioxidante eles consomem lá, né? Os borbotões, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí os japoneses foram os primeiros, né, descobridores das propriedades da própolis verde, né? Agora o Brasil tem bastante pesquisa agora também. Graças a Deus, né? E graças a Deus que é uma planta, né? Uma matéria-prima do nosso país, né? E então a própolis verde hoje é considerada a melhor própolis do mundo, tá? Sensacional. Eu particularmente, quando eu conheci, porque eu sempre analiso muito os exames laboratoriais. Então essa questão da imunidade, principalmente após a pandemia. Tipo assim, é como se eu já conhecesse, né, o própolis, tanto que já dei até palestras sobre o própolis, mas assim, depois da pandemia mesmo, até durante, na verdade, eu comecei a entrar muito mais a fundo no sentido até de fazer exames comparativos e ver essa questão da imunidade, né? Nossa, chegou a esse ponto, então? Muito a fundo mesmo. Porque o antes e o depois. O antes e o depois. De usar a própolis verde. Exatamente. Não só em mim, como também em algumas pessoas da minha família. E também analisar essa questão não só dos exames laboratoriais, como também a própria anamnese, né? Que é o paciente frente a frente. Então, na hora que eu atendo, mesmo que seja online, no celular e tal, eu perguntar como é que está em relação à imunidade. E aí é sempre unânime. Eu trabalho em repartição pública com várias pessoas, todo mundo gripa, todo mundo fica ruim, eu não. Isso é muito bacana. Então, assim, eu sempre gripei, agora eu não gripo mais. Meu sono melhorou, porque também a própolis, eu sempre indico ela antes de dormir ou pela manhã, em jejum, né? Então, assim, mas para quem faz atividade física já pela manhã, o que é sensacional, aí eu gosto mais da própolis antes de dormir, até porque tem também uma sensibilidade no sentido de melhorar a qualidade do sono.
né? Então, por isso que eu gosto dela antes de dormir. Mas, para quem treina pela manhã, eu faço esse lance de antes de dormir, mas tomando de manhã em jejum também é sensacional. Porque potencializa a própria... Ela é antioxidante, é um anti-inflamatório sensacional, é um antisséptico, né? Sim, sim. Tanto que... Antimicrobiano. Isso, é antiparasitário, sim, né? Sim. Então, assim, igual, por exemplo, e ele também, e ela, né? Ela também é antifúngica. Então, por exemplo, uma coisa que eu amo é a pasta de amendoim, é o amendoim, né, tal. Então eu gosto de amendoim natural, eu gosto de pasta de amendoim e tal. E quando eu comecei a estudar mais a fundo sobre também essa questão do amendoim ser um fungo, eu falei, gente, e como é que eu vou fazer? Porque eu adoro, vou tirar, e o amendoim é um alimento muito rico. Sim. Aí eu falei, mas peraí, eu consumo própolis, então tá tudo bem. Sim, é. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem ali um alimento que, nossa, pode ter... O amendoim tem essa... Tem, né? Esse lance de... Exatamente. Tem muito fungo nele, né? Tem muita aflatoxinas, então acaba que com o consumo diário e tudo mais, pode ser que desenvolva algo. Mas eu falei, mas peraí, eu também consumo própolis. Então uma coisa que você fala, não, eu posso consumir tranquilamente o amendoim sem tirar, porque tem muitas... Porque o nutricionista, quando ele vai a fundo ali, mais até na nutrição funcional, a gente fica meio assim, o que eu vou prescrever? O que eu vou passar pro meu paciente? Sim. Porque tudo que você vai analisar, você fala assim, gente, e agora? Como é que eu vou indicar pasta de amendoim para um paciente meu? Exatamente. Sendo que tem aflatoxina, que são fungos que podem ser prejudiciais, né? Pode desenvolver uma doença. Né? E aí eu falei, não, aí você fica meio que de mãos atadas. Então, igual, por exemplo, todo mundo deveria ingerir alimentos orgânicos. Gente, isso seria o paraíso. Sim. Maravilhoso, mas quantas pessoas têm acesso ao alimento orgânico diariamente? Então, assim, calma, né? O mundo ideal, ele é sensacional. Sim. Só que a gente trabalha com a realidade. Então, quando eu atendo o paciente, eu gosto muito de adequar a realidade do paciente também a isso. Sim. E aí não precisa tirar o amendoim da dieta, porque ele também pode desenvolver um fungo dentro da sua barriga, não. Então essa questão do antifúngico para mim é sensacional. O antisséptico também, porque assim, o que entra na questão do antisséptico? Ele vai matar, né, mais bactérias ruins. Sim. Então potencializa as bactérias boas, mata as bactérias ruins. Do jeito que a gente vai falar aqui, gente, realmente um Deus, né? É o elixir da longevida. Exatamente. Porque é sensacional Sim. mesmo. Tanto que uma coisa assim que eu estudei também, que eu vi mais a fundo e até na prática clínica também, com o efeito pós-pandemia, muitas pessoas, inclusive eu, teve uma diminuição muito grande de níveis de serotonina e dopamina. Inclusive, pós-pandemia, muitas pessoas desenvolveram essa queda da dopamina e da serotonina, que nada mais é do que o neurotransmissor do bem-estar. E aí eu fui analisar também essa questão da própolis. Quem tem, por exemplo, muita vontade de farinha branca, de açúcar, lá pelo final da tarde, que é muito comum, isso já era um pouco antes da pandemia, mas pós-pandemia se tornou muito maior. O que acontece? A gente tem essa queda de dopamina e de serotonina, mas pós-pandemia veio um pouco mais, até para quem pegou Covid, mesmo quem foi assintomático, que eu fui, você fazer o uso da própolis também, pelo menos ali 10 gotinhas já é o suficiente, na faixa das 3, 4 horas da tarde. Por quê? A gente tem um gene, que esse gene, antes da pandemia, ele era um pouco mais silenciado, que é um gene muito associado com compulsão por vontade de farinha branca e açúcar. Tanto que muitos pacientes que chegam no consultório falam, Camila, depois da pandemia parece que eu fiquei mais, assim, fissurado por açúcar, farinha branca, que são alimentos gatilho, né? De você comer e criar essa compulsão e você alimentar essa compulsão. Então, fazendo uso de 10 gotas só, ali à tarde, e não era um momento que eu tinha o hábito de prescrever. À tarde, justamente naquele período que o organismo está pedindo a farinha branca e o açúcar. Exatamente. Então, tipo assim, umas 4 horas você vai lá e faz o uso da própolis para inibir esse consumo da farinha branca e do açúcar. Exato. Olha e é uma só. coisa que antes da pandemia não era nem se falado. E aí depois da pandemia, com a queda da serotonina e da dopamina, eu falei, peraí, porque se você for parar pra ver, não, come um docinho que não tem problema. Só que o problema do docinho é o dia após dia, na hora que você vai ver, você já tá comendo uma barra de chocolate, né? Então aí eu falei, não, vamos começar a ver como tratar essa raiz que entra mais na questão da serotonina com a dopamina. E aí eu comecei a ver porque esse gene que era mais silenciado antes da pandemia, ele tá um pouco mais aflorado em muitas pessoas. Tá ativo. Pós-pandemia, exato. E como que a gente tem, qual que é uma das formas? Porque existem várias, gente. Você pode fazer uma atividade física, final da tarde, tem várias estratégias. Porém, como que a gente pode dar uma quietada, dar uma silenciada nesse gene? Com 10 gotas de própolis, 3, 4 horas da tarde, pronto.
você já fica muito mais tranquilo em relação a essa fissura e fora que aumenta também o seu nível de cognição, de foco para você continuar trabalhando no que você for trabalhar. E era uma coisa que eu não prescrevia, porque em qualquer curso que eu ia antes da pandemia, não se falava nisso. Higiene de compulsão, que 3, 4 horas da tarde, nível de dopamina, de serotonina. Então quando eu fui ver, aí lógico, eu, Camila, vou fazer o teste. Eu sou muito de querer testar em mim, pra ver se isso realmente funciona, e é sensacional. É uma estratégia que eu falo... Funciona mesmo. Demais, demais. É uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu falo, gente, trata a raiz na causa, né? E se tem algo natural que vai te potencializar ali, por que não? Exato. Fazer o uso. Então, mas só que, gente, não é um ansiolítico, tá? Não é algo que você vai tomar, nossa, nem quero mais doce. Não, não é isso. Ele acaba dando uma inibida, deixa mais quietinho aquele gene ali da compulsão. Precisa um período para o organismo começar. Exatamente, por isso que eu falo, faz uma semana. Exatamente, faz uma semana dessa dosagem de 3, 4 horas da tarde, 10 gotinhas de própolis só. Gente, você anda com própolis na bolsa. Eu faço muito isso. Todo lugar que eu tô, já tomei, até em aeroporto, esperando avião, eu já tomei própolis. Não tem regra, não tem... então assim, é muito interessante. Igual, por exemplo, todas as vezes que eu tenho a garganta um pouco mais raspada, a gente trabalha com voz. Sim. Ou eu tô atendendo, ou eu tô gravando, ou eu estou treinando. Porque eu também uso voz pra treinar, né? Então assim, na hora... Você usa a voz o tempo inteiro. Então na hora que eu sinto a voz, a garganta dá uma raspada e tudo mais, eu já faço umas 3 doses ao dia de própolis, 10 gotinhas, o que fecha 30 gotas no final do dia. Sim. Então isso, gente, todo mundo pode tomar. Claro que o único caso aí um pouco mais à parte é quem tem uma certa alergia, né, ou intolerância em relação ao própolis, mas eu vou te falar, até hoje eu conheci só uma pessoa, que também eu não comprovei. Ela falou que ela tem, eu falei, mas o que aconteceu? Eu tomei, fiquei meio mal, tá? Então assim, não foi uma coisa às vezes é psicológico. Concreta, exato, então não foi uma coisa concreta. Então não é uma coisa também que eu falo, não, pode ser que tenha. É sensacional. Então quer dizer que a própolis, né? A própolis verde principalmente, ela, além de propriedades, né? Como se fosse um fitoterápico, um medicamento, totalmente. Né? Não é, logicamente a gente não pode falar que é um medicamento, nem pode prescrever como um medicamento. Sim. Ela como um nutracêutico, né? Ela deve ser reconhecida, né? Ela deve fazer parte assim da dieta das pessoas, né? Sim. O uso regular disso vai trazer, às vezes até a curto prazo, médio e longo prazo, uma melhor qualidade de vida para a pessoa, né? Totalmente. E além da qualidade ali, porque à noite, melhora o sono, de manhã é um antioxidante muito bacana, porque de manhã, quando a gente está em jejum, por exemplo, eu tenho muito hoje, né? Depois da pandemia também. Eu tenho o hábito, é um hábito assim, todo mundo fala, mas por que você faz isso? Eu tenho o hábito de raspar a língua. E isso quando começou, por que raspar a língua e tudo mais? Aqueles aparelhinhos. Isso. Sim. Eu particularmente hoje tenho um raspador super barato, não precisa ser. Sim. Mas tenho o de cobre, que é super indicado. Isso, é super indicado. Eu nem tenho de cobre ainda. Mas Camila, por que raspar a língua? Primeira coisa, quando você faz o primeiro xixi do dia, ele não é mais amarelado? Sim. O que acontece com o nosso corpo durante a noite? A gente tem uma faxina gigantesca, até a nível neuronal, até a nível cerebral. Tanto que na fase de REM, né, aquela fase ali, intercalada ali com o sono profundo, o nosso cérebro é como se fosse uma máquina de lavar mesmo. A gente tem uma lavagem. Tanto que quando a gente acorda descansado, que é o ideal de todo mundo, é quando a gente teve essa lavagem completa. E quando a gente acorda, o primeiro xixi, ele tem muitas toxinas, tanto que a gente colhe o exame. O exame é feito, né? Você vai fazer um exame no hospital, exatamente. É a primeira urina do dia. É a primeira urina do dia. Então, assim, é uma coisa que eu falo, gente, tudo que a gente elimina de primeiro ali, no primeiro momento do dia, tem muitas toxinas. Então, na hora que a gente dorme, a papila gustativa ali, a língua, ela também acumula essas toxinas que vão produzindo durante a noite. E aí, na hora que você raspa, você elimina. Sim. É só de manhã, não tem a necessidade. Claro, depois do almoço é legal, porque tem resíduos. E quando você escova, você não elimina 100%. Sim. Porque o fato, você vai e volta. Então tá indo e voltando. Então assim, elimina uma certa porcentagem com a pasta, né? A pasta de dente. Mas não elimina 100% do que se você raspar a língua. E aí depois que você higieniza essa língua, e aí você manda esse própolis, e aí eu também faço uso do própolis com limão. Por que do limão? Rico em vitamina C também Sim. É um antioxidante sensacional. E aí a própolis mais a vitamina C, uma potencializa a outra. Tanto que
Uma das coisas que a gente precisa para ter colágeno na pele, na articulação, a gente não tem colágeno só na pele, viu, gente? Porque muita gente, tanto que todo mundo, eu preciso melhorar a pele, o corpo inteiro tem colágeno, 100% ali. Então, a título de nível articular também a gente precisa do colágeno. Só que para você ter não só uma produção de colágeno interessante, como também, se você fizer o consumo do colágeno como suplementação, uma das coisas que vai determinar se isso vai ser absorvido ou não é a vitamina C. E aonde que entra o própolis pela manhã? Por isso que vem toda uma raiz, né? O própolis, ele aumenta a vida útil da vitamina C. Na pele, não só na pele, como também na articulação, quando é absorvido. Então, assim, a vitamina C, gente, ela é ácida. Por isso que uma das formas que eu até sugiro de suplementação é a vitamina C revestida. Porque quando você ingere a vitamina C, que é ácida, dentro ela vai cair no estômago, que é a bile, que é um pH ácido. Um ácido dentro de um ácido, a gente tem muita perda dessa vitamina C. Então, por isso que é mais interessante ali ela revestida. E nesse detalhe da vitamina C, quando você ingere ela mais a própolis, você, se não tivesse a própolis, ela seria absorvida numa certa porcentagem e logo depois, o que não é absorvido, ela seria expelida. Com a própolis, ela aumenta a vida útil da vitamina C. Então acaba que a longevidade, a título de antioxidante e a título de cicatrização, ou pós-cirurgia, ou porque você fez algum ferimento a própolis, mais. No final das contas, ela ajuda a assimilar melhor pelo organismo a vitamina C. Sim, exatamente. A vida útil da vitamina C. Olha só. Então, por isso, mais uma vez, é interessante você fracionar a própolis. Tanto que a vitamina C, gente, já vou até tirar uma dúvida que muita gente me pergunta, é melhor você fracionar também a vitamina C do que tomar uma dose ao dia de uma vez. Sabe? Então, por conta da absorção. Então, e aí na hora que você junta tudo isso, desde a hora que acorda até na hora que dorme, você acaba tendo uma saúde muito mais potencializada. Perfeito. É muito interessante. E aí tudo isso vem a exames laboratoriais. Se eu te contar, Camila, que quando eu me interessei pela apicultura, que eu tive as primeiras colmeias, a gente começou a produzir mel, né? A própolis que a gente retirava das caixas, que a gente retirava das colmeias, na realidade a gente não tinha utilidade para ela, né? Sei. A gente raspava das colmeias, né? E jogava lá no meio do mato mesmo, né? Aquilo ali na realidade servia só para atrapalhar a gente, né? Porque qual que é aonde fica armazenada a própolis? Assim, que as pessoas têm curiosidade, né, de saber qual a origem da própolis, né? Então, por exemplo, a própolis, né? Todos os tipos de própolis, a origem botânica dela é muito diversa. Sim. Né? Nós estamos num país, né, de clima subtropical, né? E que a vegetação muda conforme regime de chuvas, muda como o solo também, junto com o tipo de solo, né? Então, por exemplo, a própolis que é produzida no Rio Grande do Sul é diferente da que é produzida no estado de São Paulo, que é diferente da que é produzida no Nordeste, por exemplo, né? Nós temos própolis, a gente vai falar numa outra oportunidade da própolis vermelha. Sim. Né? Que ela é novidade agora. Então, a própolis vermelha é produzida de uma planta do mangue, né? Então, é diferente. A própolis verde, nossa, é produzida a partir do alecrim do campo, que tem na nossa região aqui, sul de Minas. Então, a origem botânica da própolis, ela é muito diversa. Então, assim, qual é o significado da palavra própolis? Né? Para a gente começar lá na colmeia explicando isso. Vamos começar do começo, né? Então, assim, a palavra própolis é uma palavra de origem grega. Tá? Que significa própolis? É uma palavra grega, como eu disse, você tem que dividir ela em duas palavras. Então, pró é entrada e polis é cidade. Então, assim, na entrada da cidade, geralmente as colmeias que a gente tem e as colmeias que a gente localiza, por exemplo, na natureza, muitas delas, né, na entrada da colmeia, as abelhas usam a própolis. Para quê? Para fechar, por exemplo, a entrada contra inimigos naturais, contra vento, né, contra chuva. Que bacana. Né?
E assim, às vezes uma colmeia, já aconteceu comigo, uma colmeia, por exemplo, de abelha que está dentro de um tronco de árvore, às vezes tem uma abertura lá muito grande, né? Sim. Que ali entra chuva, entra vento, entra inimigos naturais. As abelhas têm a tendência a diminuir essa entrada, né? Elas fecham lá com própolis, né? Como se fosse uma porta, né? Sim. E aí deixa uns furinhos para as abelhas entrarem, com as abelhas do campo que estão voltando. Então, aquilo, a meu entender, né? E isso os apicultores também entendem assim, funciona como uma barreira fitossanitária, sabe? Sim. Quando as abelhas chegam do campo, né? Porque assim, o ambiente todo do nosso planeta tá cheio de fungos, né? Para todo lado tá. Todo lado. Cheio de fungos, bactérias, ou você vírus. se protege, exatamente. Né? Então assim, ou você se protege, ou você tem uma resistência imune aos fungos e às bactérias, tá aí a pandemia, totalmente. né? Ou a gente fica suscetível. Né? Fica susceptível. Então as abelhas assim, mais do que nós, os seres humanos, elas estão susceptíveis a isso, porque elas estão em todo tempo em contato com, né, com flores, plantas, água que elas retiram, né, elas levam água para dentro da colmeia, coletando pólen, coletando néctar. Então elas estão muito susceptíveis a ter doenças dentro da colmeia, né? E no entanto, já tem estudos que comprovam que o ambiente dentro de uma colmeia, o ambiente dentro de uma colmeia, ele é mais asséptico do que o ambiente fora da colmeia. Olha. Né? Isso já está provado. Então assim, as abelhas buscam na própolis esses antibióticos, né? Esses antissépticos. Sim. Né? Então assim, a origem botânica da própolis muda conforme a vegetação. Então própolis, né, quer dizer né, na entrada da colmeia, né? E as abelhas buscam nas plantas essas resinas, substratos vegetais, para levar para dentro da colmeia e transformar essa própolis, aliás, essas resinas, na própolis, né? Entendi. E aí já foi confirmado propriedades antibacterianas, antimicrobianas, antifúngicas, anti-inflamatórias, né? Agora com o ertepelim C da própolis verde, que os estudos, né, desde o final dos anos 90, início do anos 2000 ali, né, 2003, foi comprovado as propriedades antitumorais da própolis verde, né? Esse componente ertepelim C, por exemplo, que ele foi isolado e patenteado no Japão, hoje já tem empresas no Japão que pegam o nosso própolis, levam para lá, extraem o extrato, isolam esse componente, o ertepelim C, e produzem medicamentos a partir desse componente do ertepelim C. Inclusive vale uma fortuna, se não me engano, $5.000 uma grama, tá? Desse componente. Só que é uma patente japonesa, né? E nós temos aqui a matéria-prima, né? E assim, as pessoas ainda estão conhecendo, né? E eu acho que a tendência é cada vez ter uma maior valorização. O que a gente percebeu com a pandemia é que houve uma explosão no consumo da própolis, né? Principalmente da própolis verde, né? Apareceu muito a porcaria no mercado. Nossa, imagina. Que a gente andou fazendo análise, sabe? Olha. Nós fizemos uma parceria com a universidade e através de estudos que a gente fez laboratoriais, nós descobrimos própolis, por exemplo, que eram puro álcool. Nossa. Né? Então assim, a legislação, ela exige, a legislação vigente, né, do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exige que a própolis tenha no mínimo 11% de extratos secos, de teor de sólido. Confirmou através desses estudos que a gente fez, né? Nós fizemos 2 estudos na universidade. Foi o teor de sólidos de várias marcas de própolis que a gente buscou no mercado, e nós fomos analisar também a quantidade de ertepelim C que tinha nas própolis verdes, né? Que se dizem própolis verde, né? E o ertepelim C é um marcador do própolis verde. Então, por exemplo, se ele tem grande quantidade na própolis que você está adquirindo, é porque ele realmente foi feito da própolis verde. E aí, se você compra um própolis que não tem o ertepelim C, ele não foi feito a partir da própolis verde. Entendeu? Então, o ertepelim C, ele é só encontrado na própolis verde. Então, na própolis marrom, por exemplo, raramente você vai achar um percentual muito pequeno, às vezes não. Né? A própolis vermelha, por exemplo, não tem ertepelim C. Então, o ertepelim C, que é essa propriedade antitumoral, anticâncer, imunomoduladora, que aumenta as células de defesa, as células CD4, as células T, as células de imoduladoras, né, do organismo, estão na própolis verde.
E aí nós descobrimos, né, através desses estudos que a gente fez na universidade, que muitas própolis, por exemplo, não tinham o mínimo exigido de teor de sólidos, né? O mapa, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem uma legislação que o mínimo exigido é de 11% de sólidos. Sim, exato. Nas própolis. E nós achamos própolis com 7,5% de teor de sólidos, abaixo do mínimo. E as pessoas então era puro álcool. Não E assim, sabem. Produtos vendidos num preço inferior, Sim. né? E assim, não existe milagre, né? Sim, Você com não, certeza. produto bom é feito com matéria-prima boa, de qualidade, né? E muita gente aproveita do momento, por exemplo, para faturar alto, né? Infelizmente. Infelizmente, a nossa fiscalização não consegue dar conta de fiscalizar tudo e punir essas empresas, ou essas pessoas inidôneas, né? Então, assim, nós achamos em 2 marcas de própolis que estão aí no mercado, que fala até inclusive que tem 70% de própolis in natura, e na realidade ela deu 7,5% de sólidos. Né? É muita então, quer dizer, é diferença muito grande. Então, assim, o consumidor, as pessoas, elas têm que se preocupar com a qualidade do produto. Sim. Né? No final das contas, o resultado que ela vai ter, né? Às vezes está intimamente ligado ao valor do que você tem que dar ao produto. Né? Com certeza. Empresas que estão aí no mercado se submetem a colocar um produto de qualidade inferior no mercado. Essas empresas, a médio e longo prazo, elas têm tendência a se perder, né? Sim, com certeza. E o consumidor acaba tirando elas do círculo, né? de consumo delas, vamos dizer assim. Então, assim, nós também fizemos o estudo do RTP-LIN-C, por exemplo. Então, muitas própolis que estão no mercado que fala que é verde, não tem o marcador que é o RTP-LIN-C, né? Outras até tem, mas uma quantidade menor. Então, assim, às vezes a pessoa faz um blend, a empresa faz um blend disso, sabe? E aí acaba usando um própolis de qualidade inferior, né? Entendi. Por isso que é interessante também para quem for consumir, ter uma orientação, né? Sim. Então, assim, ter uma orientação. Qual que você acha interessante? Quantas profissional, porcentagens do profissional? Paciente sempre... Mas eu, particularmente, coloco até já essa observação na dieta. Sim. Quando eu prescrevo, eu já coloco a observação para já ter certeza que o paciente está ingerindo o que eu quero que ele consuma, né? Assim, o que tem no mercado hoje... Nossa, até tem inclusive tanta coisa, né, que a gente acaba ficando triste, mas muita gente quer ganhar em cima. Ainda mais na área da saúde, infelizmente. O mercado da própolis hoje, geralmente você vê embalagens do mercado, assim como essas nossas, né? Ela tem uma indicação, né? Aqui em números. Esses números querem dizer a concentração de própolis in natura que tem no extrato. Então, é concentração de própolis in natura, né? Não é concentração de sólidos, é diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala que tem 15, é 15% de própolis in natura. Então, tipo assim, em 1 litro de álcool, nós colocamos 150 gramas de própolis. Entendi. Né? E as 150 gramas de própolis que a gente coloca, no final vai dar ali 11,5%, 12% de sólidos. Sim. Que é o mínimo ali, né? No caso, 11% é a quantidade mínima que o mapa, que o Ministério das Relações da Agricultura, Pecuária e Abastecimento exige. Sim. Então, a nossa própolis, então, de 15, ela tem ali acima de 11% de sólidos. Essa daqui, por exemplo, a gente coloca 30% de própolis in natura. Então, equivale a dizer que em 1 litro de álcool, nós colocamos 300 gramas de própolis. Né? Ela vai dar em torno de 17%, 18% de sólidos. Tá? Então, já vai aumentando o teor de sólidos. E a quantidade de RTP-LIN-C também vai aumentando, conforme a gente coloca mais própolis. Né? Agora, tem uma aqui que é essa Hoje daqui. Hoje eu tomei essa. Tomou? Tomei essa. Recentemente nós tivemos, a gente teve batendo um papo com o Dr. Fernando. Olha. E ele nos relatou, inclusive, uma situação engraçada que aconteceu com ele. Dr. Fernando Matos, você conhece? Então, nós estivemos lá batendo um papo com ele, uma super gente boa, né? Adoro ele. E ele nos relatou uma situação engraçada que aconteceu com ele, que ele estava acostumado a consumir a 15, né?
E ele ia lá e jogava direto na garganta com conta-gotas, né? Sim. E aí ele foi fazer a conta 70, né? Não. Ele jogou uma gota e ele já travou, né? Então, assim, porque ela tem aí, no caso da 70, por exemplo, nós colocamos 70% de própolis in natura. Então, para ficar claro para quem está nos vendo e nos ouvindo, então, assim, esse 70 quer dizer o quê? Para cada 1 litro de álcool, nós colocamos 700 gramas de própolis. Bastante. Então, assim, é muita coisa. Então, praticamente, o álcool que a gente colocou nessa própolis, né? Ela vai praticamente, esses 700 gramas de própolis, ela vai absorver quase todo o álcool. Entendi. Ela vai ficar impregnada de álcool, né? E ali, praticamente, a parte líquida sumiu tudo. Sim. Aí, quando nós vamos extrair esse extrato aqui, nós temos que fazer um processo de prensagem para poder tirar o extrato, sabe? Porque ele fica o álcool ficou tudo dentro da própolis, né? Encharca, né? Encharca ela, né? Como a quantidade é muito grande. Então, esse produto aqui, por exemplo, a de 70, ela dá em torno de 42% de sólidos. Olha, bastante. Topíssimo. Muita coisa. E a concentração de erteperina em C também aumenta bastante, né? Eu particularmente, só fazendo um adendo aqui, ó, eu hoje eu estou viajando, né? Então eu não estou onde eu moro. Então, na minha rotina diária, eu faço uso desse. Quando eu tô assim, garganta um pouco mais resfriada, eu faço uso de 30. E agora que eu estou viajando, exatamente. E agora que eu estou viajando, que eu estou fora da minha rotina normal, eu faço uso desse. Por quê? Eu estou em contato o tempo inteiro com pessoas diferentes, com várias pessoas. Então, quando eu tenho atendimento ao público direto, quando eu falo com muitas pessoas e eu vou a vários lugares, isso aqui. Então, você potencializa. Ah, Camila, mas eu só tenho de 30, não tem problema. Você só aumenta a dose e fraciona ao longo do dia. Então, até isso eu faço também. E é muito bacana. É igual eu te falei. É você usar as armas que você tem, né, na sua rotina para potencializar, e aí são só benefícios. Igual, por exemplo, várias pessoas, eu já tive contato com pessoas realmente ruins assim, e você fica tipo imune, é muito bacana. E quando pega alguma coisa, tipo, nossa, peguei um resfriadinho, se não tivesse tomando, com certeza seria muito mais forte. Sim, com certeza. Com certeza. É o meu caso, por exemplo, você também pegou Covid, né? Você ficou assintomática. E eu peguei Covid só em fevereiro agora desse ano. Ah, né? Entendi. E depois praticamente de 2 anos de Covid, né? Circulando. 2 anos, eu peguei depois de 2 anos. Eu, assim, tive todos os sintomas, mas não tomei nada. Nada. Né? Para não dizer que eu não tomei, eu fiquei congestionado, eu tomei 2 vezes o antigripal só. E o própolis? E a própolis, continuei tomando. E a própolis. Você chegou a fracionar? A fracionar, você fala ao longo uso? do dia? Geralmente eu uso a própolis em cápsula. Ah, sim. Para mim, assim, é mais prático. Isso, eu tenho pacientes também. Então, assim, eu uso todos os dias, de manhã, de segunda a sexta, eu tomo uma cápsula do própolis verde. Entendi. Verde própolis, né? Olha que massa, bom demais. Fazer o meu jabá, né? Mas aí já fica até essa dica, quando você estiver um pouco ansioso, final da tarde, pega ali, toma uma cápsula no caso. Eu tenho paciente às vezes que tem uma sensibilidade, igual eu tenho uma paciente que tá fazendo clareamento. Aí ela fala, eu tô fazendo clareamento, aí tipo assim, não vou tomar o próprio. Não, minha filha, você vai tomar em cápsula, não vai ficar sem não, justamente pra prevenir, né, pra fortalecer, e é sensacional. Deixa eu abrir aqui o meu cofre. Aí, cápsula. Meu companheiro diário. Né? Bom demais. Não tem E ele tem alguma diferença de 15, 30, 70? Não, ele equivale, por exemplo, uma cápsula desse equivale ao de 15, alcoólico. Ótimo. A dose diária. Ah, entendi. Não, perfeito. Eu, particularmente, quando eu tive o Covid, eu acabei aumentando a dose, eu cheguei a fazer o esquema de 50 gotas, 5 vezes ao dia, no caso, porque eu fazia 5 de 10. Quando você estava com Covid, você aumentou a dosagem? Eu fiz dose de ataque de tudo, por uma semana. Então, por mais que eu estivesse assintomática, meu noivo foi sintomático, então, até pra mim e pra ele. E aí, uma semana ele já tava bem melhor. Eu acabei tomando até porque, como eu tava, falei, vou tomar também, né? E aí, 50 gotas, aí eu fiz a dose de ataque ali de vitamina D, de zinco e de vitamina C. E sensacional. Ele mesmo também, outra pessoa. Bom demais. Então, você tava falando da dengue, por exemplo. Já existe aí, né, estudos nesse sentido. Algumas pessoas fazem comentário com relação a isso, às vezes nas redes sociais. Sim. E o bairro que eu moro,
a 30 metros tem um bosque, né? Sim. E ali tem sempre alguém jogando uma garrafa, algum recipiente plástico e tal, tudo. Então ali de vez em quando ali está infestado de pernilongo, assim, né? E é o da dengue, porque é durante o dia e é aquele todo rajadinho, né? Eu como ambientalista, eu bato o olho fácil e reconheço. Sim. Então assim, eu percebo que na minha casa tem períodos, por exemplo, da época que é mais chuvosa, que a incidência deles é maior. Só que eu vejo eles voando e eu não sinto picada deles. Exatamente. Né? Eu não sinto picada e não sinto coceira, sabe? Sim. Então assim, eu não sei se o sangue é ruim, né? Não, vou te explicar. Ele não Isso tem interesse acontece. pelo meu sangue, ou então se é realmente a própolis que está fazendo o efeito meio que repelente, né? É um repelente natural. Eu, particularmente, já tive experiências também próprias, né, de viajar com pessoas para um lugar totalmente natureza, que eu e meu noivo, a gente adora. E aí, várias pessoas, inclusive o meu noivo, tipo, com picadas e tal, porque eu tomo, né? E aí eu até faço pra ele, às vezes ele esquece, vai. Todo mundo lá durante a viagem toma picada de pernilongo. Exato. E aí só a Camila que sai mesmo. E experiência, e aí, isso quando foi eu e meu noivo e a família dele. Sim. Agora teve a experiência também, a minha mãe também é assídua. Ela sempre toma o própolis assiduamente todos os dias e tal. E a minha mãe e meu pai também tomam. E eu, a minha mãe e meu pai também, nenhuma picada e a galera toda com alguma picadinha ali, outra ali. Porque realmente, as nossas glândulas sudoríparas, né, as responsáveis ali pelo suor, o que acontece? Na hora que o mosquito chega perto, aonde você já cheirou o própolis? Ele é forte. Então aquele cheiro a gente elimina pelo suor, só que lógico, pra nós é bem mais fraco, mas pro mosquito é forte, então cria realmente essa barreira total, tanto que para qualquer lugar que você vá, que seja natureza 100%, o que é ótimo, eu falo, gente, nunca, por isso que eu falo, previna, mas vá pro lugar, com certeza, eu nunca vou deixar de ir para um lugar, não vou não, porque senão pode picar, não, gente, vai, só que aí você previna, se mantém forte para poder curtir aquilo. Olha só, uma informação para agregar, a própolis in natura, a verde, se você pegar um pedaço dela e colocar na boca, você vai perceber que ela tem um sabor picante. Sim. Parece uma pimenta, né? Olha. Então assim, ela é picante, né? Eu acho que isso tem uma relação, né, com a capacidade citotóxica dela. Sim. Ou então, na realidade, a capacidade repelente dela, que você está acabando de falar, entendeu? Exato. Então, por exemplo, nos apiários que a gente mantém na região, alguns a gente tem bastante alecrim próximo, então quando a gente passa perto, aquele odor, aquele aroma que sai da planta, assim, sabe? Eu acho que aquilo ali tem até um efeito para repelir, né, inimigos naturais da planta, entendeu? Sim. Então eu acho que no final das contas está tudo interligado, né? Com certeza, tudo. Assim, na hora que você vai... E é muito bacana essa questão de ver desde a raiz, porque você começa... Não, eu falo que assim, quando você fala pra mim, vou dar um exemplo rapidinho, bem diferente. Se você fala pra mim, Camila, come brócolis. Gente, eu odiava brócolis. Eu não gostava. Porém, eu coletei meu exame de sangue e deu que o cálcio estava baixo. E aí eu fui ver os alimentos que eu poderia ingerir que fossem fontes de cálcio. E um dos alimentos, número 1 que tem cálcio biodisponível, o que é diferente também, é o brócolis. E aí eu falei, gente, eu vou precisar aprender a comer brócolis. Vou ter que me virar. E aí eu criei formas, mas por quê? Porque eu entendi o porquê de comer aquilo. Sim. Então, a partir do momento que você entende do porquê que você precisa tomar o própolis, do porquê que você precisa dormir cedo, do porquê que você precisa fazer atividade física, você tem mais vontade de fazer aquilo. Sim. E aí, tanto que depois que eu entendi mais e fui também fazendo os exames de comparativo do sistema imune, principalmente ali a questão do hemograma completo, que é um exame barato. Para todo mundo coletar, e você vê aumentando e potencializando a sua imunidade, você fala, gente, por que eu não vou fazer isso? Tanto que eu até falo, eu até brinco com algumas pessoas, eu falo, faz o teste, fica uma semana, ou 15 dias, porque, gente, também tem essa diferença. Não é um remédio, não é um medicamento. Você vai tomar, nossa, estou ótimo. Não, é dia após dia. É feito 30 minutos depois, uma hora depois. Não, igual infelizmente, um corticoide, um anti-inflamatório, um antibiótico. Só que, nossa, não tem nem como comparar um antibiótico do que com o própolis. Um alerta, né, que eu acho que a gente pode passar aí para as pessoas que estão nos vendo, estão nos assistindo, e fácil de fazer, né?
Comprou o própolis, comprou a própolis. Chegou em casa, né? Nós podemos até fazer um teste aqui. Gotejou ela no copo. Ela fez aquela camadinha de resina no copo por dentro. Isso é pra ver se é um real. Grudou a resina em volta do copo, né? Tem muita gente que até reclama disso. Perdi meu copo e tal, né? Sim. Perdi minha xícara. Não vou usar mais esse negócio. Aí é onde está o erro, né? A própolis, que realmente tem o teor de sólidos, né? E ela é uma própolis concentrada, tal, tudo. Ela realmente vai acumular essa resina na borda do copo ali, né? Sim, eu deixo uns copos só para isso. Ela não dissolve na água, sabe? Então, assim, aquela resina ali é um termômetro, né? É uma garantia de que realmente o própolis tem, né, uma boa concentração. Então, nesse sentido aqui, por exemplo, nós vamos fazer uma demonstração com o de 15 e com o de 70. Você vai ver a quantidade de resina que vai ficar em volta assim no copo, né? Então, o consumidor que comprar um produto no mercado, ele chega na casa dele, ele vai gotejar no copo e ele vai ver aquela presença da resina, sob a água ali, ou então na borda do copo, né? Em volta ali, grudado na parede do copo. Se for uma quantidade pequena, provavelmente tem pouco própolis. Se for uma quantidade grande, né, e ele vai perceber que o própolis tem alta concentração. Que bacana! Vamos fazer essa brincadeira aqui, né? Vamos fazer esse teste. Não sabia, não. Você não sabia disso? Não sabia, não sabia. Eu sabia do copo, tanto que eu deixo um copo só pra isso. E aí, mas aí eu sempre... Não vai perdendo vários copos, né? Então, aí eu falei, não, vou deixar esse copo específico pra isso. Mas assim, igual quando eu tô em viagem, vou te ser muito sincera, eu viro na tampinha e tomo. Você vira na tampinha? Igual eu tava no aeroporto, eu virei ali 10 gotas e tomei, acabou. Então, assim, nossa, sem frescura sem nenhuma. muita frescura. Exatamente. É igual eu brinco, eu falo, gente, quando você era criança não passava metiolate? Doía pra caramba. Tem gente que põe muita empecilho para fazer o consumo, às vezes, de um nutracêutico, de um suplemento, né? De um coadjuvante para a saúde, né? Eu não vou tomar isso aqui, eu tô no escritório. É muito forte. Né? Eu não vou carregar isso na bolsa. Entendeu? Gente, eu falo, gente, isso aqui não vai ser gostoso, maravilhoso, não, porque ele é bom pra saúde. Exatamente. Nossa Senhora. Rúcula é docinha, né? Então. Mas é muito saudável. Muito saudável, exatamente. Para quem está fazendo dieta, inclusive, eu acho que quanto mais verde, melhor, né? O verde mais vivo, né? Exatamente, o verde mais vivo. O verde mais vivo. Entre a alface e a rúcula. Isso, quando você vai fazer uma couve. Nossa, quando eu faço o brócolis refogado, ele fica um verde maravilhoso. Eu falo que ali tá ativando, né, os benefícios dele. Sim. Então é muito real. Vamos lá. Essa aqui é a de 15, alcoólica. Você põe quantas gotas? Eu ponho 10. Não, da de 15 eu ponho 20. A conta. Né? Olha. Bonita a combinação, né? Vamos para de 70 agora. Eu sempre acabo jogando no limão. Mas eu tenho pacientes que têm filhos e aí eu falo para jogar em alguma coisa que a criança vai gostar. Tipo um suco de uva integral, um golinho também, mas para conseguir tomar. Então, olha, eu tenho uma prima, ela é dentista e ela teve um casal de gêmeos, né? E ela começou a fazer uso da própolis com eles a partir, se não me engano, dos 2 anos, 3 anos de idade. E começou colocando, né, na mamadeira gotinhas de própolis, assim, coisa bem suave. Eles foram acostumando com o sabor, né? Nunca resmungaram, nunca reclamaram. Hoje eles tomam puro. Aí, ó. Né? Gente, sensacional. Está com 17, 18 anos hoje, os filhos dela. Sim. E eles usam puro. Eles pegam do frasco com conta-gota e jogam na boca e toma, né? Ótimo, para ver o tanto que é importante, né? Essa criação mais natural. Mais consciente, mais né? Mais consciente, exato. Vamos lá, essa é de 70. Dá para perceber? Tá.
Olha, sobre A base, né? olha, sobre a água, como aqui a quantidade de resina está muito mais presente que na de 15, tá vendo? Entendeu? Realmente. Então, assim, aí você pega produto que está no mercado, que fala que tem 70% de própolis in natura, e você não. faz esse teste aqui e não aparece isso. Não. Né? Muito bacana. Então, esse é um teste que o consumidor pode fazer, né, em casa. Sim, né? com certeza. Então, são 2 produtos nossos. Um tem 15% de própolis in natura e o outro tem 70% de própolis in natura. Aqui você vê a diferença. Muita. Né? E aonde está a diferença, por exemplo, do marrom para o verde? Também na coloração. Ah, sim. Tá? Então, por exemplo, nós podemos pegar ali o marrom, depois para fazer um teste, vai dar diferença de cor. Entendi. Eu sempre tomei a verde, eu nunca tomei a marrom. A verde bacana. Realmente é a melhor mesmo. A verde é porque ela é muito sistêmica, né? Ela é Sim. bom para muitas coisas. Então, na hora que eu vi, eu falei, vou manter a verde aí. No final das contas, eu acho que assim, a gente tem que deixar claro para as pessoas que é um coadjuvante. Sim, né? totalmente. É um produto para o dia a dia, né? Que tem que fazer parte da nossa dieta. Sim, né? com Não certeza. é um medicamento, porque a gente, como eu disse, a gente experimentou um aumento no consumo muito grande durante a pandemia, no início da pandemia, durante a pandemia, e agora depois com os processos de vacinação em massa, o consumo despencou e praticamente voltou nos números antigos, anteriores, né? Então isso é um erro, né? Muita gente adotou a própolis como um coadjuvante diário para uso diário, né? Mas muita gente também abandonou já o consumo da própolis, que é uma pena, né? É uma pena. Uma pena. Não, e trazer essa consciência para as pessoas é muito importante, porque as pessoas na verdade não têm noção da dimensão do quanto que pode ser evitado se você realmente trabalhar a título de prevenção. Então, porque eu falo, gente, se puder evitar, por que não? E além de evitar, a questão de potencializar. O que eu vejo? Eu vejo assim, eu acho que no dia a dia nosso, a gente poderia fazer consumo de produtos que tivessem a própolis verde adicionada, por exemplo, ou em formulações, por exemplo, né? Sim. Eu acho que ainda talvez isso é uma coisa a se adotar e se praticar. Por exemplo, nós vamos lançar agora, nesse mês de outubro, um produto novo que nós estamos desenvolvendo, nós estamos finalizando a formulação e tal. É um composto, né, que vai ter a clorela, a espirulina e o própolis verde. No mesmo? No mesmo comprimido. Nossa, sensacional. Esse produto, ele são os 3 verdes, né? É verdade. São os 3 verdes. Poderosos. Exato. Inclusive, eles vão ter o formato de comprimido, mesmo comprimido verde, bonito, Sim. né? E, então, clorela, espirulina e a própolis verde. Então, assim, Ótimo. eu não tenho própolis em casa, mas eu tenho clorela. Tá, mas essa clorela sua vai estar só a clorela? Não, a nossa clorela e a nossa espirulina vai estar associada, né, à própolis verde, né, que tem o ertepelin C. Sim. Então, assim, a pessoa vai estar tomando esse produto que nós vamos estar lançando, que a Fauna e Flora vai estar lançando agora em outubro, ela vai estar consumindo 3 produtos excelentes, ótimos, num único produto. Tá? Nossa, adorei Da mesma saber. forma que você é nutricionista, Já você sabe quero. disso, tanto quanto eu, né? Você sabe que o consumo de proteínas, né, ele deve ser fracionado às vezes durante o dia. Tem gente que consome uma proteína, às vezes só um tipo de proteína, ou então num determinado período só, né, do dia. Eu acho, tá cheio de estudos aí, você é nutricionista, você sabe muito mais do que eu. Se você puder, por exemplo, comer um chocolate que tenha proteína, nossa, né? Melhor ainda. Se você toma colágeno, por exemplo, colágeno já tem proteína, né? Então eu acho que a mesma coisa poderia acontecer com a própolis. Sim. Né? Com então certeza. você vai tomar uma clorela, ela está associada a uma própolis, a própolis verde. Você vai consumir um produto para garganta, por exemplo, igual nós temos os sprays para garganta, com própolis, tem a própolis verde, né? Uma pastilha, por exemplo, tem a própolis associada, né? Ótimo. Dietas, né, que tivesse a própolis associada. Sim, né? hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz uma dieta com clorela e espirulina. Para uma paciente, para uma paciente que ela tem disfunção na tireoide.
Gente, todo mundo que tem uma disfunção na tireoide ou ainda nem sabe que tem uma disfunção na tireoide, mas já sente aquele cansaço, pele, unha, cabelo fraco, já desconfia ou tem genética na família, clorela e espirulina é simplesmente vida, tem que ter. Aí associar a verde própolis, a própolis verde. É porque a dieta que eu montei eu não associei. Eu coloquei ali nos horários a própolis. Porque a pessoa ali acaba consumindo a própolis também, né? Não, sim, na dieta tem a própolis, só que aí eu passei em outro horário. Sim. Mas bacana demais, sensacional, porque produto potencializa. Que nós vamos estar lançando agora em outubro. Não, maravilhoso. Pra gente estar encerrando, né? Gostaria de agradecer a sua participação, Camila. Nós somos já parceiros há algum tempo, né? Sim. Espero que essa parceria seja eterna. Com certeza. Né? E assim, só para reforçar o que a gente falou, né? Nós estamos aí no mercado há bastante tempo, a Fauna e Flora, se eu for... Agora vou entregar a minha idade, né? Se a gente for buscar o período que eu me interessei pela apicultura, nós temos uma empresa com 40 anos no mercado. Nossa né? Senhora, bom demais. Então, assim, nós disponibilizamos produtos de qualidade, né, para o mercado, para as pessoas que querem consumir realmente produtos de qualidade, ter qualidade de vida, né, mudarem o seu estilo de vida. Então, nós temos hoje um portfólio de mais de 100 produtos. Né? A Própolis Verde é o nosso xodó, né? Sim. É o produto que a gente mais tem aceitação e comercialização dentro da empresa. E nós temos essa apresentação. Então, assim, a Própolis Verde, né? Que a gente utiliza como matéria-prima, né? O nosso produto comercial, o nome do produto é o Verde Própolis. Esse nome a gente já tem ele registrado, é uma marca nossa já há 20 anos, né? Então, assim, nós somos um dos pioneiros, se não formos o pioneiro, nós somos um dos pioneiros a lançar a Própolis Verde no Brasil, no mercado brasileiro. E né? eu sou testemunha, né? Assim, muitos anos já de parceria que eu consumo, indico. Ótimo. E aí não pretendo parar jamais, porque realmente é um produto de alta qualidade, né? Eu sei da eficácia, tanto que eu indico assim, de olhos fechados, eu mesma faço o consumo, então super indico. Beleza, ótimo. Tá aí à disposição para as pessoas que quiserem, né? Sim, para quem quiser. Tiver mais alguma dúvida, quiserem pode colocar. Consultar talvez você, né? Para quem tiver interesse em consulta, porque também, gente, muitas pessoas têm dúvida. Como que eu tomo? Que horário que eu tomo? Nada como um profissional para estar orientando. Exatamente. Até para você saber, né, se o própolis que te deram, alguma coisa assim, é bom ou não. Então, fica aí os meus contatos. O meu Instagram é @CamilaNutriEsportiva e meu WhatsApp é 016 991 14 7838. E para quem tiver alguma dúvida, só colocar nos comentários. Muito bom, muito bom. Pessoal, só complementando, as pessoas tiverem interesse em alguma informação também recente aí, né, sobre esse assunto recente que a gente está trazendo à tona, que é a Própolis Verde, no caso o Verde Própolis, que é o produto, né, o nosso xodó, Verde Própolis, hein? Procurem aí por Verde Própolis, dá um Google aí, Verde Própolis, tá? Procurem as nossas redes sociais, vai estar aí assim, eu acho que interessante a gente divulgar também que esse é um início de um projeto que a gente vai fazer com frequência, né, que é a produção desses conteúdos, falando de nutracêuticos, de produtos das abelhas. Hoje nós falamos sobre a Própolis Verde, nós temos outros tipos de própolis para estar falando também, né? Então, assim, acompanhem, né, nos acompanhem a Fauna e Flora Brasil nas redes sociais, né? Postem, né, isso, compartilhem, né? Tirem as dúvidas de vocês, enviem-nos as suas dúvidas, as dúvidas que vocês têm, que nós teremos o maior prazer de colocar o nosso staff, a nossa equipe, para estar tirando essas dúvidas de vocês, ok? Nos aguarde que mais conteúdos virão por aí, tá bom? Ok? Gratidão aí. Imagina, tá obrigada bom? A você. A gente vai se falando, até uma próxima. Com certeza. Ok? Obrigado, Camila. Obrigada. Tchau, pessoal.